Pessoal, novo vídeo do canal, bem-vindo ao canal Vianas Family no Canadá. Como você pode ver aqui, ó, tô na sala de aula. Hoje é segunda-feira, um dia que é cheio de matéria e a gente tem aqui dois intervalos e um desses intervalos é de 2 horas. E eu tirei esse tempo para fazer um vídeo para vocês aqui de uma pergunta que a gente recebeu lá no começo da nossa jornada aqui no Canadá, que é: por que a gente não foi para Toronto, para Ottawa, para Montreal ou outra cidade grande aqui mesmo de Ontário? Então, se você está considerando ir para alguma dessas cidades, eu vou te dar alguns números aqui, alguns motivos que fizeram a gente achar Kingston um lugar melhor para se viver. Nesse vídeo eu vou colocar... eu não posso desconsiderar isso para nós, porque a nossa decisão foi também muito por uma questão do que a gente, né, segundo a nossa fé cristã, acredita que Deus tem para nós. E depois a gente acabou descobrindo esses números, então eu vou te falar isso numa ótica de quem está tentando decidir ir uma cidade, pensando que você está nessa fase, tá? Sem falar desse contexto mais espiritual da coisa, eu vou colocar aqui em coisas que para você podem ser mais palpáveis, lógicas, digamos assim. Então vamos lá, olha, eu comparei aqui Kingston, Toronto, Ottawa, Montreal e São Paulo, que é a cidade que a gente veio do Brasil. O número que mais me chamou a atenção foi da taxa de assassinatos, né, por 100 mil habitantes. E aí eu acho que Kingston ela tem a melhor taxa de todas, é uma das melhores taxas do Canadá inteiro, e com 0,5 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, Toronto tem 1,3, é quase 3 vezes mais do que Kingston. Ottawa tem 0,9, Montreal tem 1,1 e São Paulo tem 10,2. Então a gente saiu de uma cidade de São Paulo que tinha 10,2 assassinatos a cada 100 mil habitantes para uma cidade que tem meio, né? São 20 vezes menos do que São Paulo. Isso tem deixado a gente muito seguro. Obviamente que a sensação de segurança ela é uma coisa que também vai depender muito do contexto que você está e da vida que você leva. Por exemplo, se você está andando à noite e você se transporta de transporte público e você passa por algum lugar que tem pessoas com doenças mentais, dependendo do tipo da doença, né, que aumentou esse número de homeless people aqui no Canadá, pessoas que estão morando em situação de rua, não é alarmante, não é aquela coisa uau, mas aumentou. Eu tive aqui em 2017, eu tive aqui em 2019 e agora, depois do que a gente viveu essa crise de saúde aqui, é inegável que aumentou muito o número de pessoas com doenças mentais, pessoas em situação de rua, né? Então, assim, a sensação de segurança ela pode ser um pouco menos percebida quando você tem que caminhar à noite por determinados lugares, mas ainda é raro, tá? Ainda é raro. E, assim, não tem muito caso de gente, mesmo as pessoas com doenças mentais não costumam mexer por aí. Você vai ouvir um caso ou outro, mas, cara, enfim, é outra proporção, é outra coisa, outra coisa. Então, assim, quando a gente chegou em Toronto, isso é uma coisa importante para falar para vocês. Quando a gente chegou em Toronto, a gente ficou 5 dias lá. E a gente chegou um dia depois que um brasileiro tinha sido atacado do nada no metrô. Ele só estava sentado de boa no lugar e ele foi atacado a facadas por uma pessoa com problema mental. Isso assustou um pouco a gente. A gente sempre tenta trazer as coisas pro lado mais racional da coisa, que é, isso aqui, beleza, aconteceu, mas não é uma coisa que acontece corriqueiramente, né? Se a gente for pegar as notícias da nossa cidade no Brasil, quantos assassinatos que aconteciam, obviamente eram numa proporção muito maior, apesar de o que aconteceu ter mexido, impactado a gente de alguma forma e nosso coração se encheu aí de compaixão e empatia pela família, a gente orou por eles. E assim, enfim, são coisas, qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente está sujeito, infelizmente. Até a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo, então a gente espera não viver, não estar exposto a um ambiente que seja inseguro, mas enfim, às vezes pode acontecer. Como aconteceu num outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que a gente foi furtado, né?
não foi um assalto, mas aconteceu que deixaram o nosso mercado ali na frente do prédio e alguém pegou e roubou as coisas e foi para dentro. E a gente não teve as coisas de volta. Sorte que não era o procedimento padrão do aplicativo de entrega, então eles mandaram uma outra compra pra gente, ficou tudo bem. Mas, enfim, aconteceu isso com a gente. Então, uma sensação muito ruim, a gente não espera, mas ainda assim, a segurança que a gente anda na rua e a segurança que o lugar te inspira é uma coisa assim que te dá uma paz no coração para você andar, para você viver. A gente pegou o carro algumas vezes aqui, meu, é muito gostoso, assim, é paz pura. Não tem aquela loucura de trânsito. Vou falar sobre trânsito. Vamos avançar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. IDH. IDH das cidades do Canadá que eu peguei é tudo 0,9. Tá? Então 0,9. Não vou gastar tempo explicando aqui, né, o índice de desenvolvimento humano, mas 0,9 é um muito bom número, enquanto São Paulo é 0,76. Então aí é 20% a menos do que, eu acho que um pouquinho mais, né? A menos do que essas cidades do Canadá, que tem um desenvolvimento bem bacana. E assim, já fizeram série até do cara chegando aqui, pulando de um navio sem nada no Canadá. O cara conseguiu emprego, conseguiu renda, conseguiu prosperar na vida. Isso quer dizer que o país ele favorece negócios, favorece quem quer trabalhar e te dá um pagamento que você consegue viver. E não só viver, como eu vou fazer um outro vídeo aqui de produtos da minha loja, da Best Buy, para comparar o poder aquisitivo. Você vai amar esse vídeo. Vamos para o próximo. O salário médio. E aí está uma coisa que Kingston é um pouco abaixo das outras cidades do Canadá. Kingston está com o salário anual médio com $45 mil. Toronto está com 57, Ottawa 57, Montreal com $54 mil e São Paulo com $21,8 mil, já convertido. Tá? Bom, não precisa nem falar a quantidade de dinheiro que entra a mais. Obviamente que vocês vão ver que o custo de vida e o aluguel acaba sendo muito mais barato em São Paulo quando a gente transporta para o dólar, mas aí o custo de vida também acaba não favorecendo tanto. Vamos falar de aluguel. Aluguel aqui em Kingston, a média mensal é de $1.600. Ela está navegando aí nesse $1.600. Há um ano atrás era $1.200. O que é bizarro, né? Pelo amor de Deus, cara. Se em um ano e meio aumentar de 1.200 para quase 2 é uma coisa que só o Canadá mesmo, com essa bolha imobiliária que a gente está vivendo aqui, que consegue ter esse tipo de incremento aí na média. E, cara, isso é só o valor médio dos aluguéis. Eu conheci gente da minha igreja que estava pagando simplesmente $1.500 de aluguel. E aí o proprietário da casa inventou uma reforma na casa que a pessoa não poderia renovar o aluguel só para ele poder aumentar mais de $1.000 no valor do aluguel. Porque quando você tem um contrato ativo, você não pode fazer esse reajuste tão alto. Então ele inventou um negócio lá para a pessoa sair e procurar outro lugar. E aí ele pôde aumentar esses $1.000 no aluguel para uma outra pessoa. Ele foi lá, postou a casa, alguém foi lá e alugou por mais de $2.500. Isso é bizarro. Mas, se você for comparar dentre todas as cidades do Canadá, ó, Toronto está em $2,2 mil, o que é altíssimo. Isso é só médio. $2,2 mil, quando eu estava procurando coisa, decidindo ainda se ia para Toronto, se vinha para Kingston, se ia para Ottawa, cara, são apartamentos pequenos. Pequeno de verdade. Se você quiser um apartamento com 2 quartos, com 3 quartos, você vai pagar muito mais. E isso acho que é um dos maiores impactos para quem está indo para Toronto, além do próximo índice aqui que eu vou te falar. Ottawa, o valor médio de aluguel está em $2 mil, o que é caro, mas é caro. Montreal está 1.750, o valor médio. Tá mais acessível, Quebec tem algumas especificidades aí que processo migratório é bem diferente, tem as próprias regras de lá, mas enfim, não vou falar disso. Montreal é uma cidade grande que está aqui perto e, enfim, tem um valor de aluguel muito mais próximo aqui de Kingston. Enquanto São Paulo está em $570 o valor médio de aluguel. Né? Então você tem um salário mínimo, aliás, um salário médio que se aproxima de quase 3 vezes a menos em São Paulo, mas também o valor de aluguel se aproxima a 3 vezes a menos também. Né? Então,
estamos dentro das proporcionalidades. Agora que também foi um critério nosso de decisão para vir para Kingston, a questão do trânsito. E, cara, a gente veio de São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade das piores do mundo para trânsito. E já aconteceu de eu perder 3, 4, 5 horas em trânsito só para ir e voltar do trabalho. Quando eu trabalhava na Vila Olímpia, normalmente era 1 hora e 20, mais ou menos, para chegar ali de Barueri. Olha que eu morava perto da saída 23. E ainda demorava tudo isso, que tinha que pegar Castelo, Marginal, então só coisa básica, só coisa maravilhosa, né? E também na volta, dependendo do dia da semana, principalmente sextas-feiras, travava tudo a Castelo e eram horas ali. Quando não dava para sair mais cedo, sexta-feira, você esquece. Então peguei um dado aqui de quantas horas, em média, no mês, o cidadão passa no trânsito. São Paulo são incríveis 72 horas, não tem nada igual a isso. A cidade que mais tem trânsito aqui no Canadá é Toronto. E eu vou te explicar por quê. Toronto, ela cresceu muito rápido. É uma cidade que poucos anos atrás tinha 2 milhões de habitantes, agora está chegando em 7. E a infraestrutura não conseguiu dar conta do crescimento da cidade. Então, quer dizer que eles não construíram metrô suficiente, eles não têm um transporte público suficiente e eles não têm vias suficientes para lidar com a quantidade de carros que tem na cidade. Então é muito comum nossos amigos passarem 2 horas no trânsito de Toronto facilmente. Então eu conheço muita gente que está fugindo ali para cidades no entorno de Toronto, principalmente quem tem o trabalho remoto, para não ter que lidar com o trânsito da cidade, porque tá uma coisa inviável, tá? Assim, muito, muito ruim mesmo. Acho que no longo prazo eles devem construir metrô e tal. Eles têm, mas é bem simples, tá? É bem simples o metrô de Toronto. Se você quiser, vai no Google aqui e procura mapa do metrô de Toronto, você vai ver como é que é. É uma coisa assim que deveria ser como, pelo menos perto aí do que é de São Paulo. Ou metade do que é de São Paulo, né? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, Toronto tá chegando em 7, deveria ser pelo menos a metade. E não é, né? Essa que é a verdade. Então muita gente perde muitas horas de trânsito. Para você ter uma ideia aqui da comparação, a pessoa de Toronto que gasta 40 horas por mês no trânsito, aqui em Kingston gasta 20, tá? E realmente, cara, eu sinceramente não consigo enxergar nem essas 20, que seria em média aí 1 hora por dia útil. Toronto a gente está falando aqui de quase 2 horas por dia útil, né? Mas aqui são 1 hora por dia útil, eu acho difícil. Só quem mora numa extremidade vai trabalhar na outra, sinceramente. Porque tudo aqui em Kingston, cara, de ônibus, de carro, você demora 15 minutos. A nossa igreja aqui de ônibus é 1 hora, de carro a gente demora 15 minutos para chegar e é do outro lado da cidade. Então, assim, eu ainda, apesar de ter buscado e pedido a fonte disso e visto na fonte oficial, não consigo enxergar essas 20 horas que a população de Kingston gasta durante o mês no trânsito. Ottawa são 34,7, então o trânsito em Ottawa também é bem complicadinho, tá? Só que não é tão ruim quanto o Toronto, e Montreal são 33,4, que também tem um trânsito um pouquinho melhor do que Ottawa, sendo Kingston a melhor cidade em relação a trânsito. O que para nós nesse momento foi maravilhoso. No momento de vida que a gente está, essa tranquilidade é muito importante para nós. Estudando, trabalhando, tendo os desafios aí, nós como casal, de falar um bom inglês, né? De estar se desenvolvendo, a gente está muito envolvido em coisas da igreja, em outros ministérios também que estão aqui no college, então a gente preza muito por essa tranquilidade nesse sentido, né? Acho que é uma qualidade de vida que se agrega demais, demais, demais mesmo. Em relação a crime, numa escala de 1 a 10, aqui eu acho que dá para comparar bem as cidades. Kingston tem 1 de 10. Então, crime, quase nada, praticamente nada. Toronto já está com 3 de nota. Ottawa 1, Montreal 3 também. E São Paulo 6, o dobro que seria, né, nessa taxa de crime de 0 a 10, aí, taxa de segurança, se a gente for colocar assim. Bom, esses foram os números que eu separei para vocês para a gente comparar um do lado do outro. Eu vou colocar a tabela completa aí no vídeo em 3, 2, 1. Pois é. Então, esses são alguns números que a gente viu e que a gente considerou e que a gente estudou
E no final das contas, Kingston se apresentou como uma ótima opção para nós. Por qualidade de vida, por oportunidade, lógico, tem a questão do salário médio ser um pouco menor, só que, cara, sinceramente, você vem pra cá pra ser médio, não vou falar o que eu pensei. Você já tá tendo um pensamento muito fora da caixinha pra vir pra cá. Você não vai querer chegar e falar, pô, não, o salário mínimo tá bom. Não tem essa mentalidade. Você se ferra nesse college aqui, tem que pegar. Eu peguei 2 cursos de um ano, né? A maioria da galera pega um curso de 2 anos aí. Meu, você faz um baita investimento pra estar aqui. Você já vem com uma carreira do Brasil. Então, esse pensamento eu acho muito pouco. Se você tem esse pensamento, eu te convido a mudar seu mindset aí para vir para cá, porque lógico que é melhor. Se você só tiver na média, já é muito melhor, muito provavelmente, do que a sua situação no Brasil. Vai ser, ainda que na conversão, você seja uma pessoa que ganhe muito dinheiro no Brasil, e na conversão você ganhe mais, aí você acaba comprando menos coisa. Estou conjecturando aqui, né? Cada caso é um caso. Estou conjecturando o que seria a realidade para a maioria das pessoas aí, que já ganham bem no Brasil. Você consegue ter acesso a mais coisas, você consegue ter coisas melhores, você consegue ajudar mais gente, você consegue, enfim, o que for a prioridade da sua vida. Então, e fora a possibilidade de trabalho remoto, né? Algumas empresas de e-commerce já me chamaram aqui, que elas, uma de Montreal, acho que eu já contei aqui em alguns dos vídeos, que queria que eu fosse para lá 2 vezes por semana e tal, tipo, super de boa, cara. E então você tem esse acesso a vagas remotas também que podem te pagar mais. Então não vejo isso como um problema, isso não me assusta, também não sei se a gente vai ficar aqui o resto da nossa vida. Eu acho que eu moraria aqui uns bons anos, viu? Eu moraria aqui uns bons anos, falar a verdade para você, é uma cidade que não falta nada, tem tudo, não tem os problemas da cidade grande, então é muito boa. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Deixa aí seu comentário se você quer saber mais alguma informação sobre qualquer uma dessas cidades, que eu vou estar muito feliz de prover essa informação aqui para vocês. Eu sou Felipe Viana, esse é o canal Viana Family no Canadá. Até o próximo vídeo. Tchau.